Essa história, na verdade, não começa entre a Mari e o Rafael. Essa história começa entre a Sônia Bride e o Rafael. Sônia Bride é essa jornalista fantástica, né, da Globo, que inclusive faz reportagens especiais para o Fantástico. Eu sou muito admirador do trabalho dela. E a Sônia Bride foi a primeira pessoa a entrar na justiça e procurar a polícia contra o Rafael. E ela abriu primeiramente um processo pedindo aí o respaldo na Lei Maria da Penha de proteção à vítima. Ela disse que ela foi ameaçada e que ela sofreu violência patrimonial, psicológica e moral por parte do ex-genro Rafael Cardoso. O processo que ela abriu e todas as outras peças que tem ali dentro dessa história toda, que estão em posse do judiciário, eles não têm um relato detalhado das situações que ocorreram. Porém, com as movimentações, os advogados as movimentações nos tribunais e das decisões dos juízes, a Sônia e os seus advogados acabaram abrindo poucos detalhes no documento escrito, porém existem também as provas físicas, mídias de gravações e tudo mais, que isso foi entregue pessoalmente à justiça e que nós não temos acesso, isso está em posse somente da justiça. A Sônia primeiramente abriu um processo pedindo proteção na Lei Maria da Penha, alegando exatamente que ela foi vítima de violência doméstica. A princípio, quando eu li o processo, eu falei, meu Deus, ela sofreu violência doméstica, ela foi agredida pelo Rafael Cardoso. Agredida fisicamente não, mas o Rafael Cardoso fez coisas muito degradantes em relação a ela. Nesse primeiro processo que ela protocolou em 23 de agosto do ano passado, ela alega que sofreu violência patrimonial, moral e psicológica. O que isso quis dizer? A Sônia relata que o Rafael invadiu a casa dela, a ameaçou, destruiu um carro dela, destruiu alguns itens da casa onde ela mora. Além das ameaças, também tentou diminuí-la enquanto ser humano. Isso tudo dentro da Lei Maria da Penha são situações muito graves. Só que o adendo a essa história, e que é muito impactante, é que a Sônia afirma neste primeiro processo de que quando o Rafael Cardoso invadiu a sua casa, ele estava completamente alterado sob efeito de drogas e álcool, porque ela afirma que ele é usuário de drogas e de álcool. Pois bem, a Sônia também tem ou tinha um caseiro trabalhando na casa dela, e esse caseiro, segundo a Sônia no processo, também foi ameaçado. E tudo isso acabou sendo colocado assim de uma maneira sem muita riqueza de detalhes, porque a Sônia primeiro entra com esse pedido da Lei Maria da Penha e o Rafael precisava ser notificado. Eles entregaram um primeiro endereço para a justiça, o oficial foi, bateu na porta, não o encontrou. E aí ela abre de novo um novo pedido para que a justiça agisse com urgência, porque afinal de contas, o endereço em que o Rafael estava morando era a 750 metros de onde a Sônia e a sua filha Mari estavam residindo. Então elas fizeram uma apelação para a justiça para falar assim, escuta, nós estamos sofrendo sérios riscos. A justiça já tinha acolhido elas duas pela Lei Maria da Penha. Primeiro acolheu a Sônia e depois a Mari entrou também no processo. Mas foi a Sônia que começou essa história. Instinto de mãe, foi proteger a filha. E aí, elas falaram, escuta aqui, ó. A Maria da Penha, de acordo com os pré-requisitos, esse homem não pode estar morando a somente essa distância da minha casa. E aí, de novo, o oficial de justiça foi, tentou notificá-lo e não encontrou no endereço. Em casos urgentes, Sônia, a justiça abre uma brecha para que a notificação seja feita por via online, por e-mail, por WhatsApp e tudo mais. E foi assim que isso aconteceu. E foi nesse processo todo da Sônia Bride indicar para a justiça o telefone pessoal do Rafael Cardoso que ele acabou tomando conhecimento dos processos em que ele estava envolvido. Ele acabou indicando que ele não estava morando mais no Rio de Janeiro, que ele havia se mudado para Curitiba, no Paraná, né? O mais curioso nessa história toda é que recentemente o Rafael Cardoso disse que, por conta da distância dos filhos, depois do processo de separação, ele teria feito uso de drogas e de álcool. Porém, a separação e o distanciamento do filho só aconteceram depois desses episódios de violência do Rafael, onde ele destruiu a casa da Sônia Bride, onde ele destruiu o carro num ataque de fúria. E a Sônia alega para a justiça que ele sim estava completamente tomado por drogas e por álcool, porque ele já era usuário antes mesmo desses episódios de fúria.
Bom, a gente não tem nos processos, nas peças, o detalhamento dos casos. Porém, o pouco que é colocado ali, a Lei Maria da Penha já faz uma abrangência muito rápida às vítimas autodeclaradas. Então, se você, né, na sua casa, conhece alguém ou se você passa por isso, entre em contato primeiramente com o telefone 180, faça essa denúncia e saiba que no entendimento da justiça não precisa fazer a apresentação de grandes provas. Só a declaração da vítima já vale ali com muita força. Por isso também que a Sônia, no processo, ela não deu um detalhamento tão rico de informações, porque ela, em algum momento, sendo jornalista, acreditou que isso pudesse vazar e agora estamos aí com as peças dessa situação toda na mão. Porém, o que eu gosto de enfatizar, o que eu gostaria de enfatizar aqui, Sônia, é como os relatos do Rafael Cardoso foram construídos na tentativa de se vitimizar. Porque, primeiramente, né, quando surgiu essa história em relação aos filhos, ele veio com esse discurso, que na verdade ele estava usando drogas e álcool pelo distanciamento dos filhos, quando na verdade esse ataque de fúria que ele teve, ele ainda estava casado com a Mari, ainda moravam juntos, e ele, né, no processo ali de separação, porque foi exatamente naquele período que eles decidiram romper, ele acabou invadindo a casa dela e fazendo toda essa situação vexatória.